Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o nosso e o seu programa Mais Inclusão. 3 anos da sua existência, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índigo, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Maimuna Shabani na apresentação e Abdulrahman Ibrahimo na edição. Votos de uma excelente escuta. A Mais Inclusão conta com o apoio à produção da Montepuez Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Amigo ouvinte, iniciamos o programa com a situação de assédio sexual a mulheres com deficiência visual. Jornalista Abdulrahman Ibrahim esteve na Acamo, na cidade de Maputo, e nos traz a reportagem. Mais Inclusão. Silênia Shirinza vive no bairro do aeroporto, na cidade de Maputo. A jovem com deficiência visual de 19 anos de idade, a frequentar a 12ª classe, conta como tem sido o sofrimento de assédio sexual. Na verdade, eu passei por esta situação antes de ficar cega. E uma vez depois de ficar. Antes de ficar cega, eu era assediada porque na altura tinha um corpo meio grande para a minha idade. Eu andava aí por 12, 13 anos. Eu já chamava atenção também por conta do tom da pele. E por isso eu tive imensas propostas para deitar-me com homens mais velhos. E apesar disso eu recusei. Começou por descrever Silênia Shirinza. Segundo conta, os episódios de assédio em sua vida começaram quando ainda era muito jovem, mas por medo não partilhava os episódios à sua mãe. Foi constrangedor todas as vezes que eu passei por isso. Eu não costumava partilhar isto com a minha mãe. Passei por isto sozinha e escondi este segredo para mim mesma. E na minha infância foi um bocado assim. E quando eu cresci, as coisas agravaram-se, porque eu continuava com um corpo um bocado chamativo. Os episódios de assédio sexual no seio das mulheres com deficiência visual são muito comuns, denuncia Silênia Shirinza e Isaura Batista. Quando eu fiquei cega, eu tive umas 3 propostas e eu recusei, porque não me sentia preparada para tal. E, na verdade, não é tão difícil lidar para mim com essas coisas, uma vez que já sofri lá atrás. Pessoas já com deficiência visual até parece muito pior. Não sei se é por causa da condição física da mulher que os homens vão querer se aproveitar, mas graças a Deus nunca tivemos casos assim graves. Casos ligeiros e resolvidos de imediato. Para colmatar esta situação, Isaura Batista, presidente do Comitê das Mulheres com Deficiência Visual na cidade de Maputo, tem promovido palestras sobre assédio e saúde sexual e reprodutiva. Nós, como pessoas com deficiência visual, temos sofrido assédio sim, mas eu tenho feito um grande trabalho que são palestras. Eu tenho dado palestras às mulheres aqui na associação, falando mesmo do assédio e a vida sexual e reprodutiva. E pronto, para raparigas também, tenho falado um pouco da higiene menstrual, essas coisas todas no seu todo.
Muito obrigada, Abdulrahman Ibrahim, pela reportagem. Diga stop ao assédio. Vamos agora acompanhar a entrevista sobre o decreto da Lei 53/2008, que fala acerca do parque de estacionamento de viaturas adaptadas. Uma entrevista conduzida pelo jornalista Abdulrahman Ibrahim, a secretária executiva da ADEMO, Farida Gulam. Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no seu programa das rádios comunitárias, na vossa companhia Abdulrahman Ibrahim. Hoje temos o prazer de conversar com a doutora Farida Gulam, ela que é grande ativista no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Ela é mentora, ou seja, fundadora da Associação dos Deficientes de Moçambique, ADEMO, onde tem lutado em prol dos direitos das pessoas com deficiência, mas hoje vamos falar um pouco em relação ao decreto 53/2008 de 30 de dezembro, no que diz respeito ao parque de estacionamento personalizado para as pessoas com deficiência, e não só, acessibilidade a nível do país. E também vamos falar um pouco em relação ao que é a nova lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. A nível da cidade de Maputo, tem notado que poucas instituições públicas, assim como privado, com um parque personalizado reservado a pessoas com deficiência, ou seja, pessoas com deficiência que têm viatura, não é? E doutora Farida Gulam, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Em linhas gerais, como que tem visto o cumprimento do decreto 53/2008 de 30 de dezembro, no que diz respeito ao parque de estacionamento personalizado para as pessoas com deficiência? Muito obrigada por esta oportunidade de poder falar mais uma vez sobre algumas das grandes preocupações que nós, pessoas com deficiência, temos no nosso dia a dia. Falar desta questão do parqueamento é falar de algo que nos preocupa bastante, tendo em conta que eu tenho uma viatura própria e muitas das vezes, quando vou a instituições de caráter público, tenho grandes dificuldades de onde estacionar a minha viatura, porque infelizmente os parques que existem distam muito do local de entrada da instituição onde eu me quero dirigir. Eu, como cidadã deste país, devo gozar dos mesmos igualdade de direitos que têm os outros cidadãos. Não tendo um sítio para parquear a minha viatura, automaticamente sou penalizada, porque primeiro, ou tenho que deixar o carro muito longe, alguém me puxar a cadeira para eu poder ir ao local onde eu pretendo, ou tenho que discutir com a polícia camarária, que infelizmente me aplica uma chamuça. E eu vivi isto o ano passado, junto ao Hospital Central de Maputo, em frente ao Centro das Consultas Especiais de Ortopedia, que está mesmo na Eduardo Mondlane. Não existe nenhum local ali para estacionar uma viatura de um usuário de cadeira de rodas. Há tempos atrás existiam táxis que ficavam ali e impediam de facto que uma pessoa com cadeira de rodas possa desembarcar e entrar no hospital devidamente. Aconteceu um fenômeno muito estranho comigo nessa altura, foi fins do ano passado. Eu precisei de ir a uma consulta especial, tinha que ir escolher um médico, não tinha onde estacionar. Eu estava com o meu motorista. O motorista, para além de ser o meu motorista, é o meu acompanhante, me empurra a cadeira quando é necessário. Então fui obrigada a ter que estacionar junto à praça de táxis que está em frente ao Banco de Socorros, o que está em obras, o atual. Ali não havia espaço reservado para um usuário de cadeira de rodas, porque ele exigia a carta de condução do motorista. Eu disse, não vou dar carta de condução do motorista, não. Se ele estacionou aqui, foi a meu pedido e eu lhe dou o meu bilhete de identidade, porque a viatura é minha, o livrete está aqui e você, o senhor, vê que o livrete está em meu nome, a viatura é minha. Eu não posso conduzir, mas alguém me acompanhou para me levar lá para dentro. Digam-me lá onde é que eu devia parquear. Diz que a senhora não devia parar aqui. Tem que pagar 1000 meticais. O motorista dá uma carta. Ele disse, não vai dar a carta. Houve uma troca de palavras
não agradáveis, durante um período quase de 1 hora de tempo, até que o senhor disse: se a senhora não paga, o carro não sai daqui. Eu disse: não é por uma questão de não ter dinheiro para pagar, eu vou pagar a multa e passa, não no nome do motorista, mas é meu nome, e eu vou dar o devido encaminhamento. Paguei os 1000 meticais, tiraram a chamuça e eu saí. E eu fiz uma exposição ao presidente, na altura presidente do Comiche, a explicar o que tinha acontecido. Ele mandou-me uma carta a pedir desculpa, que de facto é uma falha que houve e que de facto ali junto ao hospital não tem um sítio para estacionar. Isto aconteceu há vários meses, está quase a completar, não sei, 7 ou 8 meses. E até hoje ainda não há nenhum lugar reservado junto ao Hospital Central, que é um sítio fundamental, porque qualquer um de nós tem que ir ao hospital. E se tiver um lugar reservado, resolve parte dos nossos problemas. Eu perdi os 1000 meticais, que reverteram para os cofres do Estado, do município, não me foi devolvido, porque senão já entrou nos cofres do Estado e não pode sair. Então, para chamar a atenção, não é a primeira vez que isto acontece. Aconteceu o mesmo na Baixa, na 25 de setembro, junto ao edifício do tribunal, ali, como é que se chama? O novo edifício do tribunal. Exatamente. Não tem espaço para estacionar. Eu estacionei porque o motorista teve que ir entregar os documentos no tribunal, no 10º andar. E eu fiquei no carro. E o senhor veio com ameaças. Disse que era do município, não podia pôr o carro ali, que é proibido. Eu disse: mostra-me lá onde é que vou estacionar. Eu não ando. Ele foi tratar de um assunto que me diz respeito. Não tenho onde estacionar. Eu estou aqui. Então traga o carro comigo aqui dentro. Fez uma confusão e disse: chama quem você quiser, tranca-me aqui dentro. E eu vou chamar a informação, que é para me filmar e eu estar dentro do carro. Acabou depois desistindo, foi entrar ali dentro e ficou lá dentro, até eu sair. Então, aquilo é um edifício novo, já existia o Decreto-Lei número 53/2008, mas quando se aprovou aquele edifício do governo, não foi acautelado a necessidade de um espaço reservado para parquear uma viatura. Será que nós, como usuários de serviços do tribunal, não temos direito a ir lá para dentro, a tratar dos nossos assuntos? Corre o risco de poder vir apanhar uma chamuça parqueada porque não tem lugar? Portanto, Banco de Moçambique é a mesma coisa. Não tem um sítio para estacionar. Puseram a rampa no edifício novo, mas não tem espaço para estacionar. São edifícios novos, do governo, aprovados recentemente e aprovados pelas obras públicas. Como é que continua a não existir? Graças a Deus, a lei já foi aprovada, de promoção e direitos das pessoas com deficiência. A questão do estacionamento e parqueamento para pessoas com deficiência faz parte da lei. Já foi aprovada na Assembleia da República, já foi homologada pelo Presidente da República e está publicado no Boletim da República número 111, primeira série, de 7 de junho. Portanto, eu estou informada, não sou analfabeta, conheço os meus direitos como cidadão. Exato. Doutora Farida, tirando essa parte em relação ao estacionamento, uma coisa que existe também na lei é a prioridade a nível das unidades sanitárias para as pessoas com deficiência. De que forma esta lei na área de saúde pode melhorar no que diz respeito ao atendimento a pessoas com deficiência? Visto que, por exemplo, nas zonas recônditas, falo das zonas rurais, as pessoas com deficiência têm sofrido essa questão de saúde, quando vão às unidades sanitárias, às vezes não têm medicamento, eles não têm dinheiro para comprar a medicação e tudo mais. Esse problema é grave. Eu tive a oportunidade, recentemente fiz uma viagem a Barcelona, tive a oportunidade de viajar com uma equipa da Médicos Mundi, juntamente com o município, o Pelouro da Ação Social e o Pelouro da Saúde, onde fomos ver o que é realmente a inclusão em termos de acesso aos edifícios, ao tratamento no acesso à saúde e tudo que diz respeito a pessoas com deficiência. Infelizmente, no meu regresso aqui em Moçambique, sofri um acidente no aeroporto, quando me tiravam da cadeira de cabine para a cadeira do aeroporto, porque a equipa que estava lá não estava preparada. Iam me deixando cair e a minha perna bateu na cadeira do aeroporto, porque as pessoas que estavam lá, àquela hora das 14h30, para me tirar do avião, da Air Qatar, não estavam preparados a me tirar. Eu sofri um acidente. Como estava com as pernas dormentes, senti a pancada, mas não tomei atenção que, afinal, naquela do transporte e não transporte de um lado para o outro, tinha-me provocado uma ferida, uma escoriação atrás da perna,
que depois de uns dias apanhei uma infecção bacteriana, que tive de ser internada. No meio disso, sendo as linhas aéreas de Moçambique uma companhia aérea reconhecida mundialmente, membro da ICAO, como é que não providencia ter uma equipa devidamente preparada para tirar pessoas com deficiência? E isto não é a primeira vez, já aconteceu há muitos anos atrás, antes de nós termos conhecimento que nós temos hoje, de terem deixado, ao tirar o Dr. Arroz, é um médico que estava em Tete, que atualmente o atual Dr. Arroz, filho dele, pode testemunhar, que deixaram cair o pai nas escadas e partiu aquela perna com deficiência e foi internada. E as linhas aéreas não assumiram nenhum compromisso. E agora comigo aconteceu isto. E eu vinha de uma experiência de ver o que é que pode ser feito, o que é que está a ser feito a nível de outros países para a questão da acessibilidade aos serviços de saúde. Então, vivi em primeira mão. Respondendo à sua questão, estive no Hospital da Seta, onde de facto fui logo atendida, mas depois fui transferida dali para o Hospital José Macambo, que tive que esperar muitas horas, porque não tinha nenhum médico para atender. O médico de serviço tinha sido chamado à enfermaria de cirurgia, com um caso urgente, e não tinha mais ninguém para atender. Fiquei ali horas. E quando volta o médico, continuaram a atender as pessoas. Eu tive que bater o pé, porque eu conheço a lei, e disse, eu tenho prioridade absoluta para entrar. Todos os outros têm que esperar. E foi quando o médico me atendeu, me levou para outra sala. Mas eu vi que realmente as condições são péssimas. O próprio centro de saúde do José Macambo não tem casa de banho acessível para um cadeirante. Eu não pude ir à casa de banho. Tive que ser posta a ligalha e ficar internada numa marquesa, onde eu tive que ser carregada para me porem na marquesa. E fui carregada por homens. Então, essas coisas ferem a nossa sensibilidade, a nossa autoestima como pessoas com deficiência. E é preciso que o nosso país mude de facto. Falamos de inclusão, aprovamos as leis, aprovamos as convenções, mas a sua execução deixa muito a desejar. Nós estamos disponíveis a ensinar as pessoas como é que devem fazer para lidar connosco. Nós somos cidadãos deste país, temos direitos e temos deveres. Direitos humanos, que deve ser a abordagem, que deve ser olhada a questão da deficiência como uma questão de direitos humanos, que nós somos seres humanos, que precisamos de tudo que outro ser humano que não tem deficiência precisa. Doutora Farida, acha que com a nova lei alguma coisa pode mudar, não sei, das pessoas com deficiência em Moçambique, inclusive a parte de saúde que falou que não teve atendimento prioritário? Este assunto, quando eu cheguei, fui transferida de José Macambo para Mavalane, o Hospital de Mavalane. No Hospital de Mavalane não havia condições, nem marquesa para me tirar do meu carro, para me levar lá para dentro. Está vendo? Nem ninguém para atender. Não tem ninguém. Então, atendimento, se eu conheço as normas, não fui atendida. Pior uma pessoa que não sabe. É maltratada. Fomos para o tal quarto, fui arquivada lá no tal quarto. Um quarto com 8 pessoas. Não tinha um espaço para o acompanhante. Tudo sujo. Desculpa, mas o que eu vivi na pele deixou muito a desejar. Há 3 dias que aquele centro não tinha água. Os doentes não eram lavados. Eu tive que sair de lá porque ia apanhar outras doenças mais graves. Fui arquivada até às 5 da manhã, na cama, sem nenhum atendimento. Não é assim. Diz que a saúde tem que ser humana, ter sensibilidade humana, os serventes, os enfermeiros, os médicos, mas temos muito para fazer no país. Mas há de dizer que é o constrangimento do país, devido aos vários problemas sociais que todos enfrentam, mas no fundo, quem paga é o usuário, que somos nós, pessoas, seres humanos. E pior que se for uma pessoa com deficiência, pior no campo, onde a informação nem sequer chega. E não tem pessoal que pode atender uma pessoa com deficiência de forma digna. Eu não digo especial, não, de forma digna, como o ser humano que ele é e que merece todo apoio e carinho das outras pessoas. Exato. Doutora Farida, mesmo para terminar, um assunto outro que está plasmado na nova lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência está ligado às emergências. Muitas das vezes, quando trata-se de ciclone, eventos climáticos, as pessoas com deficiência são deixadas atrás. No que diz respeito, quando
é o local de acolhimento, é momento de doações, as pessoas com deficiência estão deixadas para trás. E acha que com a nova lei, que está dentro mesmo da lei de promoção dos direitos das pessoas com deficiência, que as pessoas com deficiência devem ter prioridade quando há eventos climáticos, no local da acomodação tem que haver condições adequadas para este grupo social. Infelizmente, essa é outra área onde nós estamos a trabalhar com a ADEMO Cabo Delgado. O FAMOD também está envolvido nesse processo. Nós temos um trabalho em Nampula, também com a TV Surdo, em parceria com a ADEMO, na questão de advocacia, que deve ser feita realmente em relação à problemática. Esta problemática. Dizer que, em primeiro lugar, nós tivemos, há tempos atrás, tivemos um encontro com a INGD, exatamente, foi no Hotel Avenida, onde colocamos as nossas grandes preocupações em termos de atendimento e assistência de emergência a pessoas com deficiência. Tanto na Convenção dos Direitos está isso plasmado, na Convenção Internacional da Criança também está plasmado a prioridade para crianças com deficiência, a sua evacuação em situações de perigo, mas infelizmente continua a perpetuar-se. Relativamente quando foi do ataque a Funche, quando foi o ataque a Palma, membros com deficiência desenrascaram, não foram evacuados, desenrascaram. Alguns conseguiram por meios próprios chegar até a Funche. Outros perderam cadeiras de rodas. Outros foram levados por algum familiar. Mas aqueles que estavam em Afunche para serem tirados, eu fiz uma carta para o governador da província, com uma carta para a migração, a OIM, e fiz para solicitar uma ajuda e prioridade na evacuação dessas pessoas em Afunche. Tivemos uma equipa da ADEMO em Pemba para receber as pessoas, mas infelizmente foi um número insignificante que foi evacuado. Por quê? Porque não se deu prioridade nos helicópteros tirar pessoas paraplégicas que estavam ali. Uma pessoa paraplégica, como é que pode entrar na água para poder entrar no barco? Como? Não foi priorizada a evacuação dessas pessoas. Dizer que realmente há muito por fazer. Infelizmente, Moçambique sofre ciclicamente problemas de mudanças climáticas, ciclones e outros constrangimentos como a guerra e outros fatores. E dizer que esses problemas não são olhados para nós. Então, é preciso que no âmbito da lei, a lei também prevê isto, seja de caráter obrigatório a sua implementação. Cada setor. Nós pedimos que fosse criado um Instituto Nacional da Deficiência. Para quê? Não é para substituir o trabalho do governo. Não, é uma entidade do governo que vai monitorar e pedir e exigir prestação de contas aos vários ministérios. Cada ministério. A questão da deficiência é uma questão transversal. Cada ministério tem responsabilidades para implementar no seu ministério ligados à deficiência. Na saúde, ligado a questões da deficiência. Na educação, ligados à educação inclusiva. No Ministério do Trabalho, ligado à formação profissional e também acesso ao emprego e ao autoemprego. O tal trabalho digno significa o quê? O que é que significa isso? Fizeram-se vários programas com o IFPELAC. Ainda não foi massificado no país. Foi aqui, Maputo, Macazine, foi na Beira e foi em Pemba, no centro lá, em Cariacó. Afinal, para onde é que nós vamos? Existem leis, por que não implementa? Cada instituição do governo é de caráter obrigatório a sua implementação. A lei de promoção e proteção dos direitos está lá, plasmado tudo o que cada um deve fazer. E cada ministério tem que enfrentar o desafio, definir prioridades, ver o que é que pode fazer. Ministério de Ciência e Tecnologias é chamado a responder. Ministério de Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério da Economia e Finanças, todos os ministérios. Não há ministério que diz que ele está isento. A existência do Instituto Nacional é para ser uma entidade do governo que tem que trabalhar
com os técnicos especializados, com pessoas com deficiência, acesso a assessorar cada um do setor técnico e a serem pagos pelo Estado. Nada para nós sem nós. Nada para nós sem nós. Então, dizer, eu vi isto em Barcelona. Em Barcelona tem, a nível micro, a nível dos municípios, um instituto a nível de cada município, o Instituto da Deficiência a nível do município. Cada distrito municipal tem este instituto, tem técnicos e trabalha, tem uma instituição que é paga pelo município, pelo governo central, onde trabalham pessoas com deficiência em várias áreas, para tudo. Será que nós vamos inventar a pólvora enquanto a pólvora já foi inventada, ou inventar a roda enquanto os outros já inventaram a roda? Por que não nos apropriamos das experiências positivas que já existem em vários países do mundo? Já foram criados vários institutos. Depois do pedido de criação do Instituto da Deficiência. Foi criado o Instituto dos Antigos Combatentes, foi criado o Instituto da Cultura, foi criado o Instituto disto e daquilo. Mas nosso, da deficiência, por que não sai? Só não há dinheiro para a deficiência. Há dinheiro para outros institutos. É criado pelo governo. Nós continuamos a fazer advocacia, a lutar para que, de facto, o governo assuma a sua responsabilidade. E a criação do Instituto Nacional é da responsabilidade do governo. Muito obrigado, caro ouvinte que esteve deste lado, acompanhou uma grande entrevista com a doutora Farida Ghulam, grande ativista no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência, a fundadora da Associação dos Deficientes de Moçambique, ADEMO, que tem lutado de uma forma incansável no bem-estar dos direitos das pessoas com deficiência. Estiveram na vossa companhia. Esta voz que os fala pertence a Abdurrahman Ibrahim. Até numa próxima oportunidade. Amigo ouvinte, já na reta final do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão. Mas antes, vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Dicionário
inclusivo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode nos seguir e para tal pode escrever Mais Inclusão e faça a sua subscrição e ajude-nos a crescer. Nos momentos finais do programa radiofônico Mais Inclusão, esteve na vossa companhia Maimuna Shabani na apresentação e Abdulrahman Ibrahimo na edição. O programa Mais Inclusão contou com o apoio à produção da Montepuez Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão.